Olá, intercessores, a paz de Cristo. É imensa alegria estar aqui novamente com vocês, dando continuidade, né, essa apostila, reconhecendo-se intercessor. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Gente, intercessão Nossa Senhora, que ela possa estar conosco nesse ensino, nossa intercessora, nosso exemplo de intercessão, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje vamos estudar o capítulo 5, a pessoa do intercessor. Como funciona o intercessor? O intercessor ele funciona como ponte entre Deus e o irmão, aquele que assume o fardo do irmão, aquele que assume as situações vividas, né, pelo irmão naquele momento da intercessão, né, aquele que assume o fardo conforme Cirineu assumiu, né, o fardo de Jesus quando Jesus carregava a cruz ao Calvário, que ele assumiu a cruz junto com Jesus naquele momento. Nós devemos ser assim. Nós intercessores devemos carregar, assumir esse fardo, né, junto com o nosso irmão. O intercessor também ele precisa das práticas espirituais, né, para poder continuar vivenciando mesmo em Cristo tudo, né, tudo que Cristo deseja para o intercessor. Porque quando o intercessor ele busca essas práticas, ele tem uma intimidade, uma unidade com Deus, né, tem uma unidade profunda. E ele precisa disso porque automaticamente ele vai se libertando de todas as amarras do mal, todos os pecados, vai buscando essa santidade que é importantíssima para o intercessor. O intercessor deve e tem que ser uma pessoa que busca a santidade diariamente, né? E para isso acontecer, nós precisamos do Espírito Santo, né? O intercessor precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é aquele que nos conduz no caminho certo de Deus, né? Aquele que nos livra do mal, aquele que nos livra do pecado, aquele que nos liberta. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz. Então, precisamos desse Espírito Santo diariamente. Precisamos estar sempre pedindo esse batismo do Espírito Santo, até mesmo para a nossa intercessão, para que os carismas, os dons do Espírito possam se derramar em nós, aflorar em nós, para que no momento da nossa intercessão possa haver visualizações, possa haver discernimento de Espírito, a oração em línguas, profecias, né? Palavra de sabedoria, palavra de ciência. Então, é necessário a busca desse Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo, para que a vida do irmão alcance a graça que Deus deseja para ele, né? Então, é importantíssimo o Espírito Santo na vida de qualquer cristão, né? O intercessor, ele tem algumas características importantes para ele, né? Na caminhada, no servir dele, né? O intercessor tem que ter uma fé expectante, né? Essa fé expectante é a fé carismática. Aquela que a gente tem convicção e certeza mesmo que a bênção divina se derrama ali, né? No momento da intercessão a gente precisa daquilo, que realmente Deus está agindo na vida daquele irmão, naquele momento, né? Outra característica é crer sem limites no poder de Jesus, né? Acreditar que Jesus pode tudo ali, né? Ele acreditar no nome de Jesus. Esperar na certeza de que Deus tudo pode. Na certeza de que Deus vai realizar maravilhas na vida daquele irmão, naquele momento. Seja que o nosso modo de pensar seja impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Também o intercessor ele deve amar sem medida, sem julgamento. Motivado mesmo pela compaixão, numa atitude de compaixão, né? Então, o intercessor ele necessita mesmo de vivenciar essas características que eu falei aqui, né? O intercessor também tem algumas condutas, né? Para que ele tenha um serviço com excelência na sua intercessão, no seu serviço no ministério de intercessão, né? No servir de interceder pelos irmãos, de estar fazendo a vontade de Deus. A conduta a primeira é ser firme.
ter firmeza, né? Ser confiante na palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. O intercessor que vive pela palavra de Deus, ele permanece confiante em Deus e não volta atrás, assim como Deus não volta nas suas promessas, né? Então, o intercessor tem que pensar como confiar nessa palavra que Deus nos dá, né? De cumprir sempre com as promessas dele. Em Números fala assim, né? Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Então, Deus ele nunca voltou atrás nas suas palavras, no que ele prometeu. Então, nós intercessores temos que acreditar mesmo nessa palavra de Deus, né? Buscar até o fim para que Deus realize na vida do irmão através de nós, né? Nós intercessores. A virtude a praticar dessa conduta é a fortaleza, ter força, ter firmeza mesmo, ter fé, né? Em Deus que aquilo vai se realizar na vida do irmão, né? Ser uma pessoa diante na intercessão e ir até o fim, né? Para que a graça de Deus aconteça ali na vida do irmão, né? Outra conduta é ter mãos limpas e coração puro. Quando o intercessor peca, ele precisa buscar o sacramento da reconciliação, né? Porque o intercessor, se ele não se reconcilia com Deus, é um obstáculo mesmo para ele ser um canal de graça na vida do irmão, né? Como ele vai levar a graça que Deus deseja para aquele irmão se existe um bloqueio, existe o pecado ali? Então o intercessor ele tem que estar totalmente limpo, né? De todo o pecado, né? O intercessor deve se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. O intercessor ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo para que a vontade de Deus possa acontecer, né? Ele tem que se entregar ao Espírito Santo para também ser uma pessoa transparente, né? Vivenciar mesmo o que Deus deseja, né? Para a vida daquele irmão, esvaziar de si e deixar que o Espírito Santo prevaleça em si, né? Para que a graça de Deus aconteça, ele seja canal de graça na vida do irmão, naquele momento. Uma oração de intercessão é iniciada pelo homem, mas totalmente realizada por Jesus. Ou seja, eu estou intercedendo, mas quem realiza é Jesus. É Jesus que está realizando ali. Então, por isso que devemos deixar esse Espírito Santo aflorar em nós, realizar o que tem de realizar conforme a vontade de Deus, né? A virtude a ser praticada nessa conduta é a temperança. A temperança é autocontrole de si, né? Renunciar ao pecado, vivenciar conforme a vontade de Deus, né? Vivenciar, não, nem muito nem pouco, viver moderadamente conforme a vontade de Deus e confiar em Deus, né? A outra conduta é ser submissão, né? Não insistir no seu próprio ponto de vista. Deus é o doador da resposta à oração e foi Ele quem antecipou-se, levou você a orar. Ou seja, antes de você estar intercedendo, já foi Deus que se antecipou para que o caminho que você devesse seguir para que a intercessão acontecesse, a vida daquela pessoa tivesse aquela graça alcançada. Então, o Senhor que nos mostra onde devemos orar. Então, por isso que devemos ter Deus como o principal, né? Nós precisamos ser submissos, né? E por isso que é muito importante nos abandonar mesmo no Espírito Santo, né? Para que realmente o Espírito Santo possa orar em nós e nos guiar, nos mostrar no momento da nossa intercessão, estarmos, né, sempre à disposição de Deus e ter essa certeza de que somos submissos mesmo e que somos apenas pessoas intercessoras usadas por Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus, né? A virtude a ser praticada nessa conduta é a obediência. Ser sempre obediente, né, no que Deus ele pediu na oração, né? Ser obediente e ser submisso em todos os momentos, né? Deixar o meu eu de lado, o meu ponto de vista, o que eu acho de lado e deixar que Deus ele viva ali naquele momento, que ele seja centro naquele momento que
a graça de Deus possa acontecer na vida do irmão naquele momento, conforme a vontade dele, né? O intercessor, ele precisa disso. A outra virtude é ser confiante, né? Confiança. Deus, ele nos pede a ser confiantes, né? O intercessor, ele precisa dessa confiança mesmo. Encher o seu coração com as promessas de Deus, né? Confiar plenamente e que é Ele que nos inspira a nossa intercessão, nossas orações, que é Ele que nos dá fé, que é Ele que põe o nosso coração de intercessor pensamentos, né? Sobre o verdadeiro e o propósito de Deus na vida do irmão. Então, temos que ser confiantes, temos que nos colocar mesmo diante de Deus, assim, com essa confiança. A virtude a praticar é a paciência. Ser paciente no que Deus quer para a vida do irmão ali naquele momento. Fortaleza, ser forte, firme, né, até o fim. E a perseverança, perseverar até a ação de Deus ser realizada na vida daquele irmão, a graça derramada, a graça divina seja derramada. O que precisa ser realizado na vida do irmão naquele momento? Temos que perseverar até o fim. Outra conduta é ser zeloso, né? Isso é importante. No servir, a gente precisa ser ativo na nossa oração, ter zelo mesmo pela nossa oração pessoal, por estarmos sim fazendo a vontade de Deus, zelo pelo serviço de Deus, né? Que nos confiou, que é a intercessão. Ser agradecido, né? Porque Deus, ele faz muitas coisas, então temos que ser gratos naquele momento, porque Deus está realizando muitas coisas, né? E Ele está sendo fiel àquilo que pedimos, né? Naquele momento da intercessão. Ele tem atendido as nossas preces. Então, temos que ser zelosos, né, quanto a isso. Temos que fazer mesmo, ter esse zelo, né, pela obra de Deus, pelo servir e ser fiéis, né? Ser fiéis àquilo que Deus nos pede, né? Naquele momento da nossa intercessão. Isso é zelo. Outra virtude que vem a praticar no ser zeloso, a justiça e a fidelidade, que a gente já falou, ser justo, né? Reconhecer mesmo que Deus, ele realiza aquelas maravilhas na vida do irmão, e ser agradecido, né? E ser fiel àquilo que Deus quer para a vida do irmão naquele momento. Ouvir o falar de Deus para a vida do irmão, não fazer conforme a tua vontade, né? Outra conduta é ser humilde e compassivo. O intercessor deve evitar aparecer. Ele deve ter compaixão com o próximo e caridade fraterna. Ou seja, ele tem que ser como Jesus foi, a imagem de Jesus, né? Uma pessoa que colocou Deus acima de tudo. Jesus colocou Deus, ele sempre colocava meu Pai, né? Nas passagens bíblicas, ele sempre coloca Deus acima de tudo que ele está fazendo ali, né? Então, nós intercessores precisamos disso, né? Colocar-se como pessoas submissas mesmo, né? E não deixar que eu apareça ou que você apareça, mas que apareça a ação de Deus, que apareça Deus, que as pessoas possam ver em nós o próprio Jesus ali, né? Intercedendo, que possamos deixar-nos ser usados por Ele naquele momento da intercessão. O intercessor, ele é submisso ao Espírito, ele é submisso ao Espírito Santo. E quando ele é submisso, ele tem que ser, né, na verdade, submisso ao Espírito Santo. E quando ele se deixa ser submisso ao Espírito Santo, vai havendo mais desembaraço no uso dos dons, né, mais segurança na intercessão, é importante ressaltar isso. A sintonia constante com o Senhor, quando se deixa mesmo se ser submisso ao Espírito Santo. Tem mais unidade, né, com os irmãos e busca a santidade de vida, né? Então, o intercessor, ele precisa de saber disso, né? Nesse momento nessa conduta, né? A virtude a praticar é a humildade, né? Ser humilde. Reconhecer mesmo que você é pequeno e Deus que é grandioso, que ali é Deus que está agindo, né? Que se esvazie de si para que Deus haja em você, né? É humildade, falar e assumir que é Deus que está fazendo naquele momento na vida do irmão, né? A outra conduta é ser agradecido, ação de graças, né? Essa é importante, porque da mesma forma que a gente pede o Espírito Santo todos os dias para a nossa vida, para nos conduzir, nós precisamos também louvar a Deus, porque Deus, ele está sempre conosco,
ouvindo nossas preces, né? Temos que dar graças a todo momento a Deus, né? Ser agradecido pela nossa intercessão, por Ele nos ouvir, por tudo, por agir na vida do irmão. Então, nós temos que ter um coração gratos a Deus em todos os momentos da nossa vida. E a virtude a praticar é a gratidão, né? Com isso, as condutas do intercessor finalizou. Agora, como existe as condutas para o intercessor, para que ele seja um intercessor melhor, existe também aqueles bloqueios, né? Que a intercessão daquele intercessor, né? Que faz o intercessor a não ter uma intercessão conforme a vontade de Deus, né? Existe aquele distanciamento de Deus com o intercessor. Então, é importante a gente ressaltar aqui esses bloqueios, porque nós temos que nos livrar, né? Se temos esses bloqueios, temos que buscar melhorar dentro disso, dentro desses, e não fazer mais. A falta de perdão é o primeiro bloqueio, que é assim, uma coisa não é muito boa para o intercessor, né? A falta de perdão. Se você tem ressentimento, se você não perdoa o irmão, e se o irmão, você não busca lá pedir perdão e ele te perdoar, como você vai ser um intercessor? Se você existe um bloqueio grandioso, né, na tua oração, né? Porque quando a gente tem um bloqueio, a nossa oração não é atendida, né? Aquele momento de súplica. É importante que a gente sempre examine nossa consciência, né, diariamente, né? Não necessariamente precisa ir todo dia para a confissão, mas sim naquela confissão que a gente faz só você e Deus, né? Então, daqueles pecados mais leves, mas tem os pecados, né, mais graves que precisamos estar, né, na presença do sacerdote no momento, né, da confissão. Então, o perdão é a chave do céu. Então, se você perdoa e é perdoado, você tem um acesso livre com Deus ali. Você tem um relacionamento livre com Deus. Então, na sua intercessão, você vai poder suplicar, orar pelo irmão, né? Sem empecilho. Outro bloqueio é a falta de oração pessoal. Agora me diz, como eu, intercessora, vou ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, uma unidade com Deus, se eu não busco essa oração pessoal, se eu não busco a Santíssima Trindade diariamente, se eu não busco o Espírito Santo, né? O distanciamento com Deus, pela falta de oração pessoal, prejudica a nossa caminhada espiritual e a oração da equipe de intercessão, que se reúne para exercer seu ministério. Ou seja, se você não tem essa oração pessoal, como você vai estar totalmente aberta à presença de Deus no momento da tua intercessão, no momento que você está na intercessão, intercedendo? Como Deus vai falar em você? Só naquele momento você não reza em casa e vai para o ministério e Deus vai falar com você? Claro que vai ser mais difícil, Deus fala, mas vai ser muito mais difícil. Então, é preciso que a gente possa procurar nessa oração pessoal, porque a gente, em oração pessoal, a gente busca falar com Deus, um diálogo, né? Falar, suplicar, louvar, pedir o Espírito Santo e ouvir também o que Deus tem a falar ao nosso coração naquele momento. Muitas vezes a gente está rezando uma oração pessoal nossa mesmo, mas Deus vem e fala de algo que é para o irmão, por exemplo. Então, é bom a gente estar sempre aberto a esse relacionamento pessoal com Deus. Por isso, nossa oração pessoal, né, é importante. É um dos bloqueios. Se a gente não tivesse essa oração pessoal, o nosso relacionamento com Deus é bem distante, né? Outro bloqueio é o pecado da língua. Aí vem a questão mesmo muitas vezes a gente julga o irmão, muitas vezes a gente fala palavras, né, que critica o irmão, né? Então, como a gente é um intercessor, temos uma vivência com Deus e estamos falando do irmão, né? Estamos julgando o irmão. Então, esse pecado da língua tem que ser extinto da nossa vida. Nós temos que estar constante em oração para pedir que tudo isso se afaste de nós, né? Nós intercessores, para que nós possamos estar totalmente limpos, né? Para a presença de Deus, para o agir de Deus, né? Então é importante que possamos, né, ficar totalmente limpos, né, para a nossa intercessão.
pecados em geral, né? É importante a gente estar em confissão, né? Eu não sei como é a vida de cada um de vocês, como é a vivência, né? Mas geralmente é importante, tipo, pelo menos uma vez ao mês, a intercessão, o pessoal da intercessão, o intercessor, está em confissão, né? Eu costumo, praticamente, eu gosto muito de me confessar uma vez ao mês, né? E se eu faço alguma coisa muito grave, eu vou antes, mas é importante a gente estar sempre buscando o sacramento da confissão, né? Porque a gente está, ao nosso redor tem muitas coisas que nos faz pecar, né? Então é importante a busca por essa reconciliação com Deus. Outro bloqueio muito importante que não devemos ter na nossa vida de intercessor é a falta de persistência no grupo de oração ao qual o intercessor pertence. Então, como eu sou intercessor, eu tenho que vivenciar, né, o grupo de oração, eu tenho que participar das reuniões, eu tenho que, porque lá a gente se reabastece, né, do Espírito Santo, a gente busca da água viva ali. Então, o Espírito Santo está constantemente nos grupos de oração, né? Então, a busca constante do Espírito Santo é feita pelo grupo de oração. Então, precisamos estar bebendo dessa água viva, precisamos estar vivenciando. Como eu vou vivenciar o ministério se eu não participo do grupo de oração, se eu não vivo em comunidade, se eu não busco dessa água viva, se eu não estou em sintonia com os demais irmãos, né? Como? Se eu vou 2 dias, um dia ao mês para o grupo de oração e aí fico participando do ministério, nem pode, né? Nem pode participar, porque o ministério de intercessão é um ministério de serviço do grupo de oração, assim como outros ministérios, né? Então todos nós, intercessores e de outros ministérios, precisamos estar constantemente no grupo de oração, nas reuniões do grupo de oração. Então isso é importantíssimo. Outro bloqueio é a autossuficiência, o orgulho e a autossuficiência. Cuidado para não deixar se levar pelo orgulho ou se sentir superior por ser procurado pelas pessoas para ajudar na oração. A gente precisa saber que aquilo tudo ali é Deus que está fazendo, a gente não é nada, né? Para que ter orgulho e autossuficiência? Não, é Deus que está agindo ali, é Deus que está fazendo na vida do irmão através de nós. Então, para que essa autossuficiência e orgulho? Temos que ter essa consciência e ficar atento a isso, porque muitas vezes a gente pode estar intercedendo, Deus faz uma maravilha, fui eu que fiz. Não, foi Deus. Outro bloqueio é sentir-se super espiritual. Muitas vezes, no próprio grupo de oração, as pessoas devem falar, o Ministério do Fogo, o Ministério do Poder, né? Não, todos os outros ministérios têm esse fogo, tem esse poder, mas o Ministério de Intercessão é visto assim porque é um ministério que realmente tem que buscar santidade, tem que buscar as práticas espirituais, tem que buscar estar na presença de Deus, porque depende de nós ali naquele momento, depende do nosso estado espiritual para que a graça de Deus aconteça na vida do irmão. Então nós precisamos desse fogo, nós precisamos dessa vivência no Espírito Santo. E por isso que as pessoas veem nós como pessoas que ouvem mais a Deus. Não é que nós ouvimos mais a Deus. A questão é que a gente tenta vivenciar muito essas práticas espirituais, né? O intercessor, ele é o coração do grupo de oração. É aquele que ouve o que Deus deseja para aquele grupo. Então, temos que nos sentir como, de fato, pessoas que buscam mesmo essa santidade, mas que nós não somos os melhores, que não é só nós que podemos rezar e a graça de Deus acontecer. Qualquer outra pessoa pode fazer, pode rezar pelo irmão e a graça de Deus acontecer. Claro que nós fomos escolhidos para interceder, para se colocar na brecha, né? Mas as outras pessoas também podem interceder e pedir a bênção de Deus na vida das pessoas, né? Amém? Então, finalizamos, né, esse capítulo. E aqui, assim, eu quero deixar um exercício, uma dinâmica para vocês, né? Durante essa semana, você verificar, né? Refletir sobre as suas condutas, né? Condutas do intercessor. Se você está seguindo à risca essa conduta do intercessor, se existe algum bloqueio, né? Que impede
você de estar na presença de Deus. Então, que você, durante essa semana, você busque saber como estão as suas condutas, né? Na vida de intercessor e quais os bloqueios que existem na sua vida. Então, que você coloque nos pés do Senhor. Eu convido a você a colocar essas condutas que você não está praticando conforme a vontade de Deus e esses bloqueios que estão acontecendo na sua vida, na sua vida de intercessora ou intercessor, coloque na Santa Missa diante dos pés do Senhor, para que o Senhor possa fazer você ser transformar você num intercessor conforme a vontade dele, conforme a docilidade do coração dele. Eu te peço nesse momento que você se entregue mesmo de corpo e alma, né? Nesse momento, no momento da Santa Missa, entregue tudo isso, que Deus ele agirá na sua vida. Amém? E que possamos ser intercessores do fogo, né? Possamos continuar buscando estar mesmo diante de Deus e essas práticas espirituais. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e fiquem com Deus. Que Nossa Senhora continue intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviar teu Santo Espírito, Senhor, e